populações urbanas que estão localizadas no DF, no Goiás e em Minas, né, no que a gente chama o sertão mineiro-goiano. Populações de luta também, porque são populações que vieram migrando, e muitas migrantes do Nordeste, né, inclusive, mas que nesse processo, né, de chegarem a Brasília, né, foram deixando para trás muito da sua identidade, né, e que hoje estão imersas num grande esquecimento, né, de si mesmas. Trabalhamos também com as populações que estão voltando para o campo, essas populações de assentamentos, né? E que a gente percebe que as pessoas estão lentamente relembrando quem são, né? Retomando certas coisas depois de terem passado por experiências bastante traumáticas, né? Na cidade e anteriormente no campo. E com populações em geral, né, de crianças, adultos, comunidades que estão na escola e que, de alguma forma, fazem parte, né, desse universo de pessoas que, estando não mais vinculadas, né, a uma tradição ou a um encantamento específico, né, encontram-se muitas vezes desencantadas, né, e um pouco perdidas, mas que também têm sonhos e que também estão construindo novas identidades e eu diria se inventando, sim, se reinventando. Não tenho medo da palavra reinvenção, não acho que a gente tenha que, né, ter medo da palavra reinvenção. Eu acho que a gente tem que ter medo da palavra pureza, né? No Brasil, eu acho que o maior problema não é a reinvenção, mas a gente achar que algo é puro, né? Quando, na verdade, a gente tem uma identidade mestiça, né? A gente pode se dizer índio sendo negro ou branco, a gente pode, né, se olhar no corpo e se olhar na alma e saber o que a gente é, independente das misturas que estão configuradas, né? Então, o que é puro em nós é exatamente a mistura, né? E essa mistura, ela não faz com que a gente se perca de si mesmo, né? Ela, pelo contrário, a gente se acha nessa mistura e a gente se identifica. E o trabalho da gente, ele parte muito de, nesse contexto onde as pessoas estão recompondo esse processo, né, de refazer-se, ajudar nesse percurso, né, a compreender esse caminho, a reencontrar suas raízes e a sua história e entender quem elas são, né, quem somos nós e onde nós queremos estar nesse momento onde nós estamos nos configurando, né, nas nossas identidades, né, retomando aquilo que é nosso, reaprendendo a ser nós mesmos, né, da nossa própria maneira. Então, o nosso trabalho passa por aí. E, bom, quem somos nós, né? Nós somos um conjunto de pessoas bastante heterogêneas, de formação. Eu sou bióloga, a Rosângela é antropóloga, a Cláudia é pedagoga, que migra para psicologia, né? Temos outros antropólogos, sociólogos na área, pedagogos. Então é uma área bastante heterogênea e a ecologia humana, para nós, ela nasceu exatamente nesse diálogo interdisciplinar de pessoas que, tendo uma militância e tendo uma vontade, né, de atuar no mundo e percebendo a necessidade, né, desse momento histórico, né, na construção de uma educação que possibilitasse isso, acabaram se encontrando num espaço e tendo que aprender a dialogar para construir algo bastante prático, né, porque os processos educativos são bastante práticos, né? Então, cada um de nós vai se apresentar a seu tempo, né, como é que a gente chega nesse processo. E eu vou também falar um pouquinho de
qual é a essência desse conceito de ecologia humana, né? E como é que a gente conecta essa questão da educação e da ecologia humana dentro desse diálogo que a gente está fazendo há quase 20 anos, né? Então é um diálogo bem antigo e a gente vai poder então falar um pouco sobre ele. Eu venho de um momento da biologia, da minha graduação, em que nós tínhamos dois grandes eixos, né, de visualizar esse processo, né, de construção da biologia, mas principalmente, né, de construção do humano, onde, de um lado, a gente tinha as pessoas que estudavam as máquinas cibernéticas e que começaram, a partir do estudo das máquinas, a olharem e compreenderem um pouco mais a essência do que é o humano, né? Então, ao olhar a máquina, né, ao entender o que é essa máquina, o que é a construção dessa máquina inteligente, né, dessa inteligência, as pessoas perceberam, né, foram capazes de ir além e perceber um pouco esse sujeito humano, né, e o quanto esse sujeito é criativo na sua forma de ver o mundo, né, na sua forma de estar no mundo e na sua forma de ser no mundo. E do outro lado, a gente tinha as pessoas que, vindo dessa vertente mais do estudo da biologia propriamente dita, da história natural e da genética e da evolução principalmente, né, foram construindo um caminho de compreensão do homem que deu uma ecologia meio sem alma, né, onde, de certa forma, a ecologia passou a ser um caminho de naturalização, né, daquilo que já era, né, um processo de compreensão da natureza meio contaminado por uma certa visão de homem e de mundo, né? Então, de um lado, eu me lembro que nessa época a ecologia humana, né, eu trabalhei com formigas, meu mestrado foi com formigas, e eu trabalhei com teoria do forrageamento ótimo, né, que é uma teoria econômica, microeconômica, e com a qual eu realmente não consegui me afinar de forma alguma, porque para mim as formigas, aquilo não respondia ao que eu estava vendo, eu achava que as formigas não tinha sentido analisar o que eu estava observando pela ótica da teoria do forrageamento ótimo. E depois eu vi as populações humanas, né, sendo analisadas também pela ótica do forrageamento ótimo, e aí eu disse, não, essa ecologia humana não, essa ecologia humana não é por aí. E então eu me calei como bióloga e fui migrando para a educação e acabei na Faculdade de Educação da UNB, trabalhando com educação ambiental, num grupo bastante heterogêneo, onde eu fiquei calada muito tempo como bióloga, só ouvindo, né, o que havia para ouvir dentro da área de ciências humanas. Isso foi uma experiência bastante rica e foi nessa perspectiva, né, que a gente foi construindo um pouco o caminho dos nossos paradigmas, porque como cada um de nós vem de um campo completamente diferente, nós tivemos que encontrar o que é que de fato nos unia nessa compreensão do que era a ecologia humana, né? E, bem, as contribuições que a gente encontrou e que de fato nos unificaram, né, enquanto a gente estava trabalhando e vivendo e ao mesmo tempo refletindo, porque sempre foi uma praxis, né, a gente foi encontrando aos poucos, né, a partir daquilo da nossa compreensão, quem eram, né, os autores e quem eram as falas que faziam algum eco dentro do nosso trabalho, do nosso coração, da nossa alma mesmo, né, daquilo que a gente estava trabalhando. E então a primeira ideia, na verdade, a primeira grande noção que nos trouxe não foi a do sujeito tá, que está ali no slide, não, mas foi a da teoria da complexidade, com certeza, que foi aquela que nos deu o lastro
para que nós todas juntas pudéssemos, de certa forma, com as nossas contribuições, ir construindo essa imagem, né? Essa imagem que sustentava o nosso trabalho. E dentro dessa complexidade a gente encontrou o Maturana e o Varela com a sua ideia do sujeito, né? Que também é do Mohan, que também é de um monte de gente, que na verdade é desse povo que ao olhar a máquina pode ver o homem. E isso é uma coisa bastante interessante, né? E para nós, essa ideia de trazer o sujeito que observa para dentro daquilo que é observado, sem medo, né? Sem medo de poder viver isso, foi um momento importante, porque aí a gente pôde se despir de certos preconceitos próprios de cada área e começar a integrar algo que para nós fazia sentido. Então, cada uma dentro do seu próprio processo de antropóloga, de socióloga, de bióloga, né? Como é que a gente inclui, né? Como é que a gente percebe esse mundo que é organizado por um sujeito que tem que conhecer a si mesmo a partir de si mesmo, né? Esse sujeito não pode estar fora desse processo, ele está dentro 100%. Então, é a partir dele que a gente desenvolve o que a gente entende que seja a educação. Então, essa teoria do Maturana e Varela foi bastante interessante, bastante ilustrativa, no sentido de que ela traz a vida como aprendizagem e aprendizagem como vida, né? E esse processo de viver como um processo que você aprende, aprendizagem como alguma coisa que é intrínseca ao sujeito, né? Ela foi um movimento importante dentro da nossa que também nos uniu dentro dessa perspectiva de compreender, né, esse sujeito como centro do nosso processo, foi essa questão da ecologia, né? Não aquela ecologia que eu trazia da biologia, nem a ecologia cultural que a Rosângela trazia da antropologia, né? Nem a ecologia pessoal que a Cláudia traz da psicologia, mas uma reconfiguração do que é esse conceito de ecologia. E aí essa ecologia como uma reinvenção, né? Essa ecologia, quem dialogamos nesse momento com Félix Gattari, foi aquele com o qual a gente conseguiu estabelecer um diálogo quando ele traz a ideia das 3 ecologias, né? A ecologia pessoal, a ecologia social e a ecologia na sua dimensão ambiental. Então, dentro dessa perspectiva dessas 3 ecologias, né? Não da ecologia como uma migração do sentido, né? daquilo mas como uma reinvenção mesmo, né? Do que é o humano, conhecendo o humano nas suas diferentes dimensões, em toda a sua complexidade, que enquanto conhece, já está construindo, já está destruindo, já está reconstruindo, porque não tem como conhecer sem fazer todo esse processo, é que a gente foi construindo esse conceito para nós do que é que nós estávamos chamando de ecologia humana, né? Então, essa ecologia humana passa por essa dimensão de reinvenção do termo, e ela abarca, ela nos permite fazer esse diálogo de uma forma aberta, interdisciplinar e pluriparadigmática, né? Então, estou acabando, aqui no meu tempo, né? Ele é o enraizamento desses seres humanos, né? Então, o que é essa ecologia humana para a nossa educação ambiental? Ela é exatamente esse enraizamento do humano na sua base biológica, intrapsíquica e sociocultural, sociopolítica, né? Então, nesse sentido que a ecologia humana começou a ser a base da nossa educação ambiental, que tem a ver com essa construção, né, que todo mundo está falando aqui o tempo todo, a construção da identidade, a construção do território, mas um território que começa dentro, naquilo que o Gattari chama de molecular, né, de dimensão molecular.
Então é um território que começa dentro, porque você já é constituído de uma porção de gente, não é? Cada um de nós já traz dentro de si essa humanidade inteira e uma parte dela de forma mais específica, né? Por isso hoje aqui nós podemos quase que decidir quem nós somos, né? No sentido de eu sou a minha raiz, qual é a raiz, né? Qual é a raiz que me fortalece nesse momento? É a raiz da indígena, é a raiz do terreiro, é a raiz, né? Cada um pode achar a sua raiz, porque nós temos esse mundo inteiro dentro de nós. E esse mundo inteiro que nós temos dentro de nós, você passou, mas eu não tinha acabado. Esse ser, ele transforma esse estar e agir no mundo, né? Então esse ser começa em nós e ele ajuda a exercitar a nossa compreensão, né, do que é um processo educativo, né? O que é esse processo educativo? Não como um processo educativo hegemônico, não como um processo educativo que parte de fora para dentro, mas como um processo educativo que é essa interação onde o de fora chega como uma perturbação, mas o de dentro tem que acolher isso de alguma forma, né? E é exatamente nesse acolhimento do que vem de fora, onde se dá esse processo de aprendizagem, né, é que essas conexões vão se fazendo. E aí, eu acho que a nossa educação ambiental trabalha exatamente nessas conexões. Como é que a gente faz essas conexões e como é que essas conexões que o indivíduo exercita dentro de si, como indivíduo e como sujeito, né, o constituem também como sujeito coletivo, e esse sujeito coletivo se coloca no mundo, né? E aí, só para terminar, eu acho que a gente pode falar da educação ambiental no percurso, tá? Eu acho que... essa nossa educação ambiental, ela tem as suas raízes também, ela tem as suas raízes críticas, ela tem as suas raízes, pode passar, na pedagogia vivencial simbólica, que a Cláudia vai poder falar um pouquinho melhor, e na educação para os valores autotranscendentes. Então, a gente vai estar trabalhando dentro de um campo que é psicológico, é antropológico, mas ele é biopsico-socioantropológico. É bem aí que a educação se constrói. Na universidade, as pessoas vão para obter conhecimento, mas esse conhecimento não transforma as pessoas, não fazem delas mais conhecedoras de si mesmas, dos seus sentimentos, dos seus valores, dos seus ideais. Então, acho que a primeira coisa que é importante ter claro é que a educação ambiental não é plantar horta na escola, nem muito menos fazer a coleta seletiva de lixo. É preciso realmente ter a dimensão que o que nós estamos entendendo por educação ambiental é o conhecimento e autoconhecimento que vai permitir a transformação de si mesmo e do coletivo. Para que uma educação? Porque essa educação é que vai permitir a gestão ambiental, não entendendo o ambiente como borboletas, baratas e cachorros. Esse é um ambiente do qual também faz parte, que nós fazemos parte. Então, a gestão ambiental, ela é entendida como um processo de organizar as relações mediante os interesses, diferentes interesses e as necessidades de indivíduos, grupos e sistemas vivos e tecnológicos. Então é importante que a gente, quando pensa em um ambiente, não vai haver harmonia, porque a gente não vive no paraíso. Muito pelo contrário. Existem conflitos, né, como o professor João havia dito, e o nosso desafio é justamente como é que nós vamos resolver esses conflitos. Portanto, pensar na gestão ambiental é buscar viabilizar as ações concretas que permitam solucionar situações detectadas como problemas por esses mesmos grupos, sem ignorar as diferenças de perspectivas individuais. Então, muitas vezes, quando pensamos nos povos indígenas, quilombolas, etc., eles não têm as soluções e nem nós. É preciso a construção das soluções conjuntamente, né? E então,
nós compreendemos que para construirmos essas soluções, inegavelmente é importante a participação e o diálogo dos diferentes atores. Inegavelmente, eu sempre digo, quando, por exemplo, estou com os ciganos, que os ciganos juntos são fortes, mas serão muito mais fortes quando estiverem juntos com os não ciganos. E o mesmo podemos dizer em relação aos indígenas ou qualquer outro grupo social. Enquanto eles estiverem isolados, sua luta será inegavelmente muito mais difícil. Então, é preciso que nós compreendamos que, apesar das diferenças entre nós, existe uma unidade na diversidade. Nós somos a única espécie no planeta Terra que pertencemos a uma só espécie. Não somos cachorro nem gato, não temos várias raças. Nós só temos uma espécie, a espécie humana. E essa espécie humana, ela é muito diferente. Ela permite que a gente possa estar no mesmo ambiente e encontrar soluções muito diferentes para a nossa vida. Consequentemente, é importante a gente ter claro por que existe toda essa diversidade, sendo que do ponto de vista biológico, nós somos 99% iguais. Todos nós aqui dentro e fora dessa sala, geneticamente, é o único aspecto que nós somos iguais. Porque a cultura, ou seja, mais do que nunca a natureza, não pode ser separada da cultura e precisamos aprender a pensar transversalmente as intenções entre ecossistemas, mecanosfera e universos de referências sociais e individuais. Então, para a gente entender a cultura, não adianta a gente pensar em pureza étnica, porque não existe. O amor é lindo, existem os pancaragus, por exemplo, eles são negros, que se a gente olhar para eles, quer dizer, não é índio. Ou se, por exemplo, tem um documentário do MEC, feito há 6 anos atrás, que um senhor de bigode dizia: porque eu tenho bigode, dizem que eu não sou índio. Então não são as diferenças físicas de cor que vai definir quem é ou não é indígena, por exemplo. A questão da identidade cultural necessariamente passa por uma percepção da nossa própria natureza, entendendo natureza não apenas como fauna, flora e coisa pelo tipo. Então, Gertz afirma que não há natureza humana sem cultura, pois o ser humano é um produto dele mesmo, produtor e produto da cultura, seres que se produzem a partir da cultura. E a cultura é uma coisa dinâmica. Então, a percepção que hoje os pancaragus têm de si mesmos, que nós em Brasília, eu sou das poucas mulheres que não posso mentir minha idade, pois não tenho mais que 52, tenho 50, vou fazer 51 em outubro, nasci em Brasília, o povo diz que eu não tenho cultura. Porque Brasília não tem cultura? Como não tem cultura? Tem várias culturas e nós somos esse mosaico de culturas que vão sendo construídas ao longo do tempo. O homem somente se realiza plenamente como ser humano pela cultura e na cultura. Portanto, não dá para a gente pensar na ecologia humana se nós não pensarmos na cultura. Porque necessariamente o momento histórico de globalização se apoia em uma visão hegemônica da cultura que individualiza, materializa, estimula o consumo, a competição, a reificação do outro e os conflitos. E a escola joga um papel muito importante nesse sentido, porque a escola tenta homogeneizar as crianças, os jovens. Ela não respeita a diversidade. Por isso que quando a gente fala de ecologia humana nas escolas, os professores não conseguem entender o que a gente está falando, porque a gente vai na contramão do que a própria escola propõe enquanto instituição. Isso implica em uma educação política e social baseada em valores que, sem destruir as raízes de cada cultura, estimula a articulação entre elas a partir da construção de uma ética transcultural socioambiental. Então, pensar na escola, pensar na educação e a nível superior ou dentro de casa, é pensar necessariamente num sistema de valores.
Por isso que a gente vive uma crise planetária, uma crise social e uma crise individual, mas nem por isso o mundo vai acabar em dezembro, senão que essa situação atual de crise, que em grego quer dizer luz, nos permitirá necessariamente rever nossos valores. Portanto, quando pensamos na educação ambiental e ecologia humana, necessariamente nós estamos pensando na forma de mudar o que precisa ser mudado e manter aquilo que precisa ser mantido. Porque se eu destruir tudo de uma cultura, eu perco a minha raiz, eu perco a minha essência. Portanto, que vocês saiam daqui, cada um de vocês, não só pensando sobre os grupos com os quais vocês pretendem estudar na universidade, mas sobre si mesmos. Quem sou eu? De onde eu venho? Para onde que eu quero ir? Perguntas que a filosofia já fazia, que a antropologia se faz, mas que nós não paramos para pensar. E esse é o nosso processo de autoconhecimento que vai nos permitir a conexão com a ecologia humana. Obrigada. É que a gente considera a dimensão da cultura nesse processo e o processo de gestão, porque a gente concebe a educação ambiental na perspectiva da ecologia humana como um processo de gestão e cogestão. E um processo que também é autoeducação, além de ser educação, né, como o outro. Então, que método é esse? A gente não tem uma fórmula, mas a gente tem um método que a gente vem construindo ao longo desses mais de 20 anos, né, de atuação, e que, enfim, vem trazendo justamente a riqueza da nossa formação, das nossas histórias de vida, das nossas experiências. Então, a gente parte do princípio de que esse processo ele é configurado em espiral. Então, não é um processo linear, é um processo que tem uma unidade, que vai se aprofundando ao longo da sua continuidade. Tanto podemos desenvolver ações pontuais, uma oficina, por exemplo, numa comunidade, a partir de demandas das próprias comunidades, como também podemos desencadear um processo de ação mais contínua, de ação mais permanente, em parceria, inclusive, com outros segmentos, com outros atores, outras instituições, para aprofundar esse processo de autoeducação, de educação e cogestão do processo de formação. Então, de que maneira que a gente vai, né, fazer esse trabalho? A primeira etapa é o processo da sensibilização, que foi um pouco o que a Rosângela fez. A gente não acredita que a gente possa fazer nada com o outro que a gente não tenha já experienciado, vivenciado, que a gente não tenha experimentado, que a gente não tenha uma identificação. Não adianta falar para o outro aquilo que eu não sou, aquilo que eu não vivencio. Então, a primeira coisa que a gente faz é sensibilizar o grupo, as pessoas com quem nós vamos trabalhar, para que essas pessoas, inclusive, fiquem mais receptivas ao próprio processo. A partir dessa sensibilização, então, a gente vai, é importante deixar também claro que no processo de sensibilização e já indo para o de mobilização, a gente parte sempre do contato da pessoa com ela mesma. E uma das estratégias que nós utilizamos, além das práticas corporais, como a Rosângela utilizou aqui rapidamente, da respiração, a gente parte da história de vida. História de vida de cada sujeito envolvido no processo, implicado no processo, e também ampliando depois para a história das comunidades, para o contexto histórico-social onde aquelas comunidades estão inseridas. A partir daí, então, a gente faz a mobilização dos grupos, das pessoas envolvidas, para que elas possam realmente se envolver no processo. Não adianta eu falar para você fazer, né? Você tem que querer fazer, você tem que se implicar, você tem que ser realmente, né? É um processo que parte de dentro para fora. A partir da mobilização, então, a gente vai para uma etapa que a gente chama de projeção, que na verdade é o momento da construção coletiva com o grupo. Então, a gente parte de um momento que é individual, que é pessoal, que é mais interno do sujeito com ele mesmo, e a gente vai fazendo um movimento de dentro para fora em expansão,
Então, esse primeiro momento é ainda num grupo mais próximo, aquele grupo que está construindo essa ação em conjunto. Então, essa projeção é justamente a elaboração de um plano coletivo de ação que vai envolver, né, pode ser um tema gerador a partir das próprias demandas da comunidade e surgir, inclusive, na própria discussão. Daí, então, a gente parte para a ação ambiental. Então, nesse momento, a gente primeiro faz essa ação interna, vivenciando, inclusive avaliando para ver o que precisa ser refeito, redimensionado, e aí a gente vai atuar na comunidade com esse grupo, agindo, então, a partir do que foi construído naquela etapa anterior. O processo de avaliação, embora ele esteja aqui, ele também é um processo permanente, contínuo, porque a gente tanto está avaliando a gente mesmo dentro do processo, como a gente está avaliando as estratégias que utilizamos e o retorno das comunidades para que a gente possa reestruturar o trabalho se e quando necessário. E aí, a última etapa a gente chama da etapa de multiplicação. Quando a gente completa esse ciclo, a gente começa a sentir a necessidade de expansão, de ampliação dessas ações, e é o momento em que a gente começa a formar a rede de parcerias, a gente começa então a desencadear processos, né, de construção de parcerias, inclusive para que essas ações sejam sustentadas apesar da nossa retirada. Então, as comunidades possam ser, né, gestoras e autônomas desses processos, inclusive indo atrás das suas parcerias para que elas possam dar continuidade. E o outro seria a ação participativa. Então, esses dois eixos, eles são, né, a sustentação de todo esse processo, e eles vão o tempo todo alimentando nossa discussão na construção da autonomia do sujeito e também, né, da autonomia das comunidades. Então, eu vou passar aqui muito rapidamente, porque eu já coloquei, eu queria colocar para vocês exatamente a pedagogia vivencial. Então, o que seria essa tal pedagogia vivencial e simbólica? Né? O que ela tem de diferencial em relação às demais pedagogias que a gente tem por aí? Né? A primeira questão é que ela é baseada na formação e no desenvolvimento da personalidade, está voltada bem para o sujeito. Ela vai incluir esse sujeito como um ser inteiro, não é um sujeito só cognição, ele é um sujeito que também tem um corpo, ele tem alma, ele tem afetividade. Então, todas as nossas estratégias, todas as nossas oficinas, elas pensam sempre em considerar esse sujeito inteiro, a sua história, a sua condição, o seu contexto, o seu corpo, a sua afetividade e também a sua cognição. Essa entrada na vivência, não adianta, eu não consigo construir laços de pertencimento e de implicação se a pessoa não vivenciar o processo. Essa é a nossa, né, convicção a partir de nossa prática. O tempo todo a gente vai trabalhar com a questão da integração do objetivo com o subjetivo, da dimensão simbólica. A gente não fala só do concreto, mas também da dimensão simbólica, de todas as representações para cada um, para cada cultura, para cada grupo social. E a partir daí a gente vai usando as diversas técnicas para que a gente possa ativar isso em cada sujeito, em cada grupo. Então, a gente usa muita atividade lúdica, a gente faz muitas atividades que provoquem mesmo, que ativem a dimensão afetiva e emocional do sujeito, e que a gente possa construir laços mais amorosos, estabelecer mais diálogo com as pessoas, ao invés de ficar cada um dentro da sua verdade, né, atacando o outro. Então, a gente sempre procura a resolução dos conflitos a partir do diálogo e da amorosidade, ativando também essas dimensões que estão presentes na gente, mesmo que de forma muitas vezes negligenciada ou inconsciente. Esses potenciais dos sujeitos que são, né, os nossos atores, né, que estão implicados nas nossas atividades,
e sempre considerando a dimensão do pessoal e do coletivo, né? É muito importante que o sujeito se volte para si mesmo, mas não se perca como um indivíduo egocentrado, que ele também olhe para o outro que está ao lado dele, até esse outro mais amplo. A gente também tem um cuidado muito grande de articular a nossa prática, né, na nossa prática, buscar a articulação dos saberes. Nós estamos na academia, a gente tem, né, um determinado conhecimento, mas esse é um conhecimento, não é o conhecimento. Então, articular os saberes científico, popular e tradicional das comunidades locais é, né, um pressuposto do nosso trabalho também. E uma outra dimensão que já coloquei aqui antes é a rede de parcerias. A gente não faz nada, né, no alcance que a gente pretende se a gente não estabelecer parcerias. É fundamental que a gente, né, amplie essa rede de parcerias para que a gente consiga multiplicar essas ações irradiando, né, para o máximo que a gente conseguir. Bom, e aí eu vou concluir colocando aqui, só para apresentar a vocês um pouco quais são os dois principais objetivos da nossa área na educação ambiental, que, como eu coloquei, tem uma ação tanto na graduação quanto na pós-graduação, no mestrado e no doutorado em educação. Então, o primeiro objetivo nosso é congregar professores pesquisadores que reconheçam a ecologia humana como uma dimensão ontológica complexa da prática pedagógica como parte integrante da formação do educador contemporâneo. Então, a nós interessa, né, o pesquisador docente que tem essa concepção para que nós possamos realmente fortalecer a nossa parceria. Além disso, que o enfoque desse professor seja transdisciplinar. A gente repare que a gente não está falando em interdisciplinaridade, mas a gente já está transcendendo. A gente não está falando só do diálogo entre áreas de conhecimento, mas no diálogo de saberes. E, né, que vivenciem esse trabalho de ecoformação como um espaço pedagógico que é transversal, que vai o tempo todo estar se alimentando e retroalimentando, tanto no nível individual quanto no nível das instituições e das comunidades de aprendizagem. E um outro objetivo que nós temos, aí específico na pesquisa, é que essa pesquisa tem um foco na vida cotidiana e na relação da sociedade, natureza e cultura. Então, para que a gente tenha uma contribuição da construção de novos conhecimentos e métodos, a gente apresentou aqui o nosso método, que também, né, é um método aberto, que está num processo permanente de avaliação. E é importante que a gente vá descobrindo caminhos para chegar onde a gente pretende chegar, né? Favorece também a transformação dessa realidade socioambiental das comunidades que estão envolvidas nos processos, né, de pesquisa nos quais a gente atua. E ao mesmo tempo que ajude a promover a autonomia individual e coletiva desses participantes. Então, esse é o nosso foco, né? É o nosso objetivo. E a gente acha que somente, né, aí uma frase, somente uma nova sensibilidade aliada da vida em todas as suas manifestações pode sustentar um projeto pessoal, comunitário, nacional e mundial, voltado para o desenvolvimento humano, ecologicamente viável e socialmente justo. Então, mesmo o mais solitário pensar já é diálogo, né? Conforme diz o Severino Antônio. Então, muito obrigada. A gente já tem algum tempinho, não? Que eu aprendi com o Boada, que está vindo amanhã. O Boada trabalhou com o Nelson Mandela, e o Nelson Mandela é muito insistente numa coisa: ensinamos a guerra, mas também podemos ensinar o amor. As duas possibilidades estão em jogo, e me parece que a educação, que é uma área que está, o Pisol usou uma palavra banalização, mas a educação, que é o princípio onde nasce e deságua todo o fundamento da ecologia. Se a gente pensasse no São Francisco, é na nascente do São Francisco e na Foz que se estabelece esse princípio revolucionário para a questão ambiental hoje.
Então, durante o congresso, eu diria, essa é a mesa que toca na questão essencial do tema da ecologia. E esse princípio de Mandela, eu acho que a gente não pode esquecer. Se nós ensinamos a matar, também podemos ensinar a amar. Né? Eu acho que isso é uma comunicação. Me parece que a Cláudia Paz, quando ela toca ali numa expressão, um novo paradigma da sensibilidade, uma nova sensibilidade. E o Piso provoca isso, trazendo um fantasma que é em que medida nós estamos lutando contra a racionalidade, instituindo uma subjetividade em oposição a essa objetividade. Esse caminho eu acho que nós temos que superar. E eu evoco um dos primeiros paradigmas instituído pelo Alfredo. Nós não estamos falando de rigidez, mas tudo que está sendo pontuado tem rigor. Rigor é uma coisa, rigidez é outra, né? Me parece que a ecologia humana, ela é exatamente essa ciência que hoje o Pacheco nominava uma ciência visitada pelas ciências, né? Então, à medida que nós somos visitados, esses paradigmas, essas dualidades, elas não podem mais nos aprisionar. Então eu creio que esse lugar em que a subjetividade expulsa a racionalidade, ou a racionalidade expulsa a subjetividade, eu acredito que é um paradigma superado, né? Então eu queria assim, publicamente agradecer vocês ter vindo dessa universidade, a contribuição que vocês têm dado por esse núcleo, né? E me parece que essa nominação, um paradigma de uma nova sensibilidade, que o Círculo de Portugal nomeia como um novo modo de pensamento, e que nós nesse congresso estamos pautando como essa ciência que trabalha com essa epistemologia convergente, né?